Olá, meus amigos e irmãos, eu sou o Danilo Coelho e gostaria nessa devocional de continuar a trabalhar o que nós aprendemos no dia 19, a última mensagem sobre o que é ser um discípulo, aonde nós trouxemos a perspectiva de um discípulo dedicado. Lá em Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25, Jesus nos ensina que para ser um seguidor dele é necessário negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo diariamente. E no versículo 24 e 25, Jesus traz uma reflexão muito importante. Jesus faz uma pergunta fundamental, onde ele nos ensina: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então nós aprendemos que para seguir a Jesus é necessário um certo tipo de amor, porque o amor é imitar o caráter de Deus. Nós aprendemos que para seguir a Jesus existe um certo tipo de sofrimento, porque o caráter de Deus se revela na fraqueza, no sofrimento e na morte. E para seguir a Jesus existe um certo tipo de desapego. Nós aprendemos que nós precisamos aprender a lidar com os bens materiais. E aquilo que nós construímos em nossas vidas não pode ser um muro, uma barreira entre nós e Deus. Mas, nessa devocional, eu gostaria de olhar para um case de alguém que não fez isso, não fez a lição de casa. Perdeu a oportunidade de ser um seguidor de Jesus porque não quis negar a si mesmo, não quis tomar a sua cruz, muito menos deixar os seus bens materiais. Eu estou falando do jovem do capítulo 19 de Mateus, aonde nós aprendemos, e o texto de Mateus ali coloca o adjetivo nele, o jovem rico. O jovem rico tinha tudo para ser um seguidor de Jesus. Aquela história tinha tudo para acabar com um final feliz, mas infelizmente aquele jovem não foi capaz de entender o chamado de Jesus. Aquele jovem não foi capaz de entender que Jesus estava trazendo para ele uma visão muito diferente do que ele tinha. Se você conhece bem o texto, você vai perceber que logo de cara, num diálogo com Jesus, ele acredita que era já um seguidor de Jesus, porque ele acreditava que seguia toda a lei. Então Jesus vai dando para ele a oportunidade dele apresentar a sua visão, abrir o seu coração. E o texto deixa claro que logo em um momento específico da conversa, Jesus tem uma compaixão muito grande ao ponto de Jesus fazer para ele um desafio que poderia mudar sua história. Jesus pergunta para ele: se você quiser ser meu seguidor, divida os seus bens com os mais pobres e vem me seguir. Mas o texto nos ensina que aquele jovem ficou extremamente entristecido e não teve coragem de seguir a Jesus. Aquele jovem é um case de alguém que não foi capaz de ouvir o chamado, aquele jovem não foi capaz de negar a si mesmo. E nós aprendemos 3 lições muito importantes daquele rapaz que não conseguiu ouvir o chamado de Jesus e tomar a sua cruz. Nós aprendemos que ele era cheio de si, que ele tinha boas intenções e que ele era altamente religioso. E mesmo assim, essas coisas não foram suficientes para que ele pudesse ouvir o chamado de Deus e dar um passo, ouvir o chamado de Jesus e dar um passo para se tornar um seguidor dele. Então, nós aprendemos que ser um discípulo de Jesus é algo que tem um custo muito grande e que muitos de nós não estamos preparados para esse custo. Por isso que a pergunta que fica é: quem é você? Como você tem lidado com o desejo de servir a Jesus, mas ao mesmo tempo você não é capaz de se entregar por inteiro? Aquele jovem perdeu a grande oportunidade da sua vida. Por isso que fica a grande lição: quando você ouvir o chamado de Jesus, não perca essa oportunidade. Por isso que eu sugiro, assista a mensagem na íntegra no canal do YouTube da igreja e você vai conseguir entender melhor o que significa ser um discípulo dedicado. Que Deus te abençoe e até mais.